E aí, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um podcast. Compartilha discipulado. Olha, se você ainda não viu as duas primeiras aulas, não esqueça de dar uma olhada aí no seu card à sua direita, onde está a playlist, tá bom? A playlist foi colocada aí para que você possa acompanhar desde o primeiro, desde a introdução, até esta aula que está sendo gravada, que é a terceira aula. Beleza? Estou muito feliz de estar com você mais uma vez e eu quero saber se você está pronto. Você está pronta? Beleza, então bora seguindo, que a aula hoje está show, está maravilhosa, está uma delícia. Não esqueça de ativar o sininho aqui desse canal para que você possa receber todas as notificações quando sair vídeo novo, tá ok? Seja o Compartilha Aventuras pelo Reino de Deus, seja o Compartilha Cristão Podcast, que são os compartilhamentos que o Senhor me permite fazer a cada um de vocês, e aqui o Compartilha Discipulado, tá bom? Então compartilhe, ative o sininho, inscreva-se no canal, compartilhe esse canal, não seja egoísta, se tem sido bênção para você, derrame essas bênçãos, leve essas bênçãos, seja um canal de bênçãos na vida de muitos outros, ok? Então que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe mais esta aula, que Ele abra o nosso entendimento, que em nome de Jesus a sabedoria do Senhor, o poder do Senhor, o amor do Senhor, a graça do Senhor, ela seja derramada abundantemente, não somente agora durante a gravação, mas durante todas as vezes que você ouvir esse podcast e sobre a vida de cada pessoa, em nome de Jesus, que você fizer o compartilhamento. Nessa aula nós iremos aprender um pouco mais especificamente sobre as maneiras, né? as razões de orar. Porque existe a oração como se fosse o macro, né? E vem as subdivisões, né? Que é a ação de graças, vem também as petições, as súplicas, a intercessão. Então hoje nós iremos nos aprofundar um pouco mais, um pouquinho mais nestas causas, ok? Então, que Deus nos abençoe e vamos lá. Vamos começar com ação de graças. O que é ação de graças, né? Vamos recordar um pouquinho e nos aprofundando. Ação de graças é uma oração ou um hino de louvor em agradecimento a Deus. Basicamente, isto é ação de graça ou ações de graças, ok? Eu quero compartilhar com você um pouquinho de história. Nos Estados Unidos, no Canadá e nas Ilhas do Caribe, eles têm um feriado chamado Dia de Ação de Graças. Em inglês fica de uma outra forma, né? Mas em português literalmente traduzido, fica Dia de Ação de Graças. E este é um dia observado, onde é um feriado que eles param para agradecer a Deus. E eles fazem orações, fazem festas. Você já deve ter observado em filmes americanos, né, ou filmes ingleses, que principalmente, o filme do Homem-Aranha. Quem lembra da Tia May lá, né? E o doutor lá, o pai do amigo do Peter, ele leva até uma torta, a Mary Jane chega lá também, enfim. Ali, nessa cena, mostra claramente o dia de ação de graça, onde eles se reúnem, dão as mãos, agradecem a Deus. Então, eles têm esse dia para agradecer a Deus. Eles se reúnem, a vizinhança se reúne, tudo isso para ter um momento junto, em comunhão, de agradecimento. E eles fazem orações e eles festejam. E a razão desse agradecimento é pelos bons acontecimentos que ocorreram durante todo o ano. Geralmente se é comemorado em novembro, né, na segunda-feira, na quarta-feira e na quinta-feira. Segunda nos Estados Unidos, quarta-feira no Canadá e quinta-feira no Caribe. A primeira celebração ela ocorreu em Plymouth, que fica em Massachusetts. Esse nome é difícil. Massachusetts. Agora eu creio que acertei. E foi celebrado pela primeira vez por colonos. Os colonos que fundaram essa vila, e isso foi no ano de 1620. E eles
no ano de 1620 tiveram uma má colheita, uma péssima colheita. Lá eles plantavam milho e outras coisas. Só que a colheita foi péssima. Então eles tiveram, no ano de 1620, esse dia, né, pararam tudo para agradecer a Deus. E olha só que coisa maravilhosa. A colheita tinha sido ruim e eles pararam para agradecer a Deus. Olha que coisa, que paradoxo, né? Mas aí olha só o que aconteceu. No ano seguinte, em 1621, eles tiveram uma maravilhosa colheita. Maravilhosa colheita. E isso aconteceu após a festa de agradecimento, o dia de ação de graças. Eles tiveram uma colheita maravilhosa de milho e foi festa ainda mais. Mas o que a Bíblia diz acerca de ação de graças ou acerca da ação de graças? Bom, a Bíblia, ela nos ensina a sermos insistentes em oração. Ela nos ensina também a vigiar na oração com ação de graças. Ou seja, velar, né? As nossas orações devem ser vigiadas, devem ser veladas, elas devem ser cobertas por ações de graças. Você pode encontrar o fundamento bíblico no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 2. A Bíblia também nos mostra, nos ensina que Jesus, em diversos momentos, ele ergueu os olhos ao céu e deu graças a Deus. Em um desses momentos está registrado em Marcos, capítulo 14, versículo 23. O apóstolo Paulo, a palavra de Deus nos mostra também que ele nos deixou fundamento. Fundamento é aquilo que não pode ser alterado. São ensinos, bases, são chaves que podem passar milhares de anos, eles continuam, eles permanecem. Isso é o fundamento. Então o apóstolo Paulo ele deixou o fundamento de que em tudo devemos agradecer. Devemos agradecer em todos os momentos e por tudo. Pegando o exemplo aqui dos colonos lá de Massachusetts, eles agradeceram pela má colheita e no ano seguinte tiveram uma boa colheita, né? E diferente também do feriado nos Estados Unidos, no Canadá, nas ilhas do Caribe, que eles param uma vez no ano para agradecer, eu creio que é muito importante isso. Mas a Bíblia nos leva a ir além, nos ensina que devemos ir além. Não somente em um momento no ano devemos agradecer a Deus, devemos parar para reconhecer as graças, as bênçãos que Deus tem nos dado, mas sim em todo o tempo, em todos os momentos, e não somente em situações boas, mas em ruins também. Certo? Então, Paulo nos ensinou que devemos em tudo agradecer, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para conosco. Então, é da vontade de Deus que agradeçamos em todo o tempo. E essa vontade está em Cristo Jesus, foi manifesta em Cristo Jesus. Você encontra o fundamento em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Então, durante as orações, durante o nosso tempo de oração, lembrando que devemos orar sem cessar, devemos orar no mínimo 1 hora por dia. Então, tem que ter um momento de gratidão, de agradecer a Deus, de parar realmente e reconhecer, entendeu? Aquilo que Deus tem feito na sua vida, em nossas vidas, no nosso país, neste mundo. Por mais que esteja ruim, por mais que estejam acontecendo coisas ruins, devemos agradecer a Deus, sabendo que Ele é o quê? É um Deus bondoso, é um Deus maravilhoso e que está já agindo para que no ano que vem, assim como aconteceu em Massachusetts, seja um tempo de bonança, ok? Vamos para o segundo? Petições. O que seria petições? O que é pedir, né? Pedir, fazer petições. É pedir, é requerer, presta muita atenção nisso, por favor. É requerer de Deus aquilo que, por direito, já é seu, já é nosso, mas que ainda não recebemos ou ainda não desfrutamos. Nós não devemos somente pedir, ser pedintes, né? Mas devemos saber que é direito nosso pedir a Deus. Deus, ele se revela a cada um de nós como Pai. Deus é Pai, tá? Ele é o Pai de todo aquele que reconhece o seu Filho Jesus Cristo como o Filho de Deus, o Senhor e o Salvador de toda a terra. Então, destes, ele se torna Pai.
destes ele se torna pai. O seu Espírito, o Espírito Santo, adota e testifica, dá testemunho de que realmente você é filho, você é filha, de que somos filhos. Ok? Há uma cultura no meio evangélico, no meio religioso, de só pedir, só pedir, só pedir, só pedir. Não, Deus é pai, só pedir. Sim, Deus é pai e é nosso direito pedir. Mas quando olhamos claramente para as Escrituras, vemos que só pedir não é o correto, né? Você não chega na casa do seu pai, só pede as coisas do seu pai. Você chega na casa dele, você vê o que ele está precisando, né? Nós vemos o que os nossos pais estão precisando, vê se ele está precisando de ajuda, vê qual é o sonho dele que a gente pode realizar, o desejo do coração dele que ele não está conseguindo e que ele deve realizar. Com Deus não é diferente, não que Deus seja como o nosso pai terreno, certo? Mas é chato, é uma falta de respeito, né? Chegarmos na casa do pai, ou chegarmos diante do pai, que é Deus, e somente pedir. Somente pedir. A gente não pergunta nada, não fala, Senhor, qual é a tua vontade, né? Pai, papaizão, paizinho cheiroso, não sei como você trata o maravilhoso, o nosso pai, é bem particular, mas eu não sei como é que você chega e pergunta, cheiroso, meu papai, meu amado, o que o Senhor está precisando? O que o Senhor quer que eu faça hoje pelo Senhor, né? É diferente de somente pedir, ok? Então nós não devemos somente pedir, mas devemos saber ter a consciência de que é direito nosso pedir. A Bíblia nos garante que Deus nos ouve. Em 1 João capítulo 5, versículo 15, tá? A Bíblia nos ensina que Deus ele nos ouve. Filipenses capítulo 4, versículo 6 também nos ensina que devemos pedir ao invés de ficar inquietos. Então a Bíblia nos ensina a pedir. Jesus, Deus, ele deixou o ensinamento, o fundamento de que devemos pedir. João capítulo 14, versículo 14, nos mostra como devemos pedir. Nós devemos pedir com fé, porque devemos crer, e devemos pedir no nome de Jesus. É no nome de Jesus que pedimos ao Pai. Nós nos dirigimos ao Pai, no nome de Jesus, através da ajuda, da intercessão, como está escrito em Romanos capítulo 8, do Senhor Espírito Santo. Então oramos ao Pai, no nome de Jesus, através do poder do Senhor Espírito Santo. Essa é a oração que o Pai, ele ouve. Então pega aí essas chaves preciosas e fique muito atento na próxima vez que você entrar no seu quarto e for orar e for falar com Deus, for ter seu tempo de relacionamento e intimidade com Deus. Bora para o próximo ponto, súplicas. O que seriam súplicas? Bom, súplicas ou súplica é uma oração, só que uma oração intensa, uma oração urgente. É um pedido sincero, que pode ser para você, pode ser por alguma pessoa, algum parente, algum amigo, algum irmão em Cristo, por qualquer pessoa. Então, é um pedido urgente, algo que você precisa, para ontem, assim. Então, isto é súplica. Também é conhecida como clamor. Exatamente, o clamor, você clama, você pede, só que com urgência, porque você precisa de uma resposta rápida. A Bíblia, ela nos ensina a orar, tá? Ao invés de ficarmos ansiosos. Neste mundo onde a ansiedade já foi diagnosticada, já foi mostrada que é uma enfermidade, é uma doença psicossomática que vem se somando, muitos fatores vêm sido somados e por fim acaba tornando-se uma doença, que é a estar preso, né, no futuro, né, está vivendo o presente, mas preso no futuro. Isso é ansiedade. Então a Bíblia ela nos ensina a forma de não andarmos ansiosos, que é orar. Orar nos deixa tranquilos. Quando nós apresentamos tudo a Deus por meio da oração, por meio da súplica, seja então um pedido que pode demorar um pouco mais de tempo, qual não é urgente, ou um pedido urgente como a súplica,
Assim nós recebemos paz de Deus, nós recebemos paz, recebemos certeza de que vai tudo dar certo, já está tudo dando certo, porque Deus já está operando, porque Ele já ouviu a nossa oração. E quando nós saímos desse lugar, nós saímos com esta certeza, com esta paz. Certo? É por isso que a Bíblia ela nos ensina que ao invés de ficarmos ansiosos, devemos apresentar tudo a Deus pela oração e súplica com ação de graças. Lembra do primeiro ponto? Exatamente. Assim nós recebemos a paz de Deus, a certeza que ninguém pode entender, que só você vai entender, porque você vai sentir dentro do seu coração a certeza de que o Senhor já está operando e que tudo já está acontecendo. O fundamento bíblico para essas afirmativas está em Filipenses, capítulo 4, do versículos 6 ao 7. O nosso exemplo, o nosso mestre, o Senhor Jesus Cristo, ele suplicou a Deus e ele foi atendido. E existe uma chave, um segredinho para que a sua súplica, a minha súplica, as nossas súplicas, elas sejam atendidas. Jesus, quando ele suplicou a Deus, ele foi atendido. Mas ele foi atendido por causa de quê? Da sua obediência ininterrupta a Deus. Hebreus capítulo 5, versículo 7 fala sobre isso. Então, a obediência, a submissão a Deus, ser filho de Deus, e um filho obediente, porque pode ser filho, mas filho desobediente. Todos nós podemos ser filhos, mas sermos filhos desobedientes ao invés de obedientes. Mas a obediência é que vai girar a chave que abre a porta do atendimento, para que Deus atenda a nossa súplica, as nossas orações, tá bom? Nossas súplicas, elas devem ser feitas na companhia do Senhor Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 26, fala sobre isso, que nós não sabemos pedir como devemos, que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito Santo, Deus, aqui na terra, que veio habitar dentro de cada um que crê e confessa Jesus como único Senhor e Salvador, ele nos ajuda. Ele nos ajuda em nossas súplicas, ajuda em nossas orações. Ok? Então, não ore sem a companhia do Senhor Espírito Santo. Peça, Senhor Espírito Santo, o Senhor pode vir me ajudar a orar? O Senhor pode me dar as palavras, me inspirar? O Senhor pode me levar a Jesus? O Senhor pode me levar a mais intimidade e comunhão com Jesus? E aí você vai ver que as orações, suas orações, elas irão ser mais profundas, mais intensas, mais sinceras. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele conhece o que está no coração de Deus. Ele conhece o que está em nossos corações e ele sabe exatamente o que precisamos. Tá? A gente vai entender mais disso lá na oração em espírito ou em línguas estranhas, tá bom? E o último ponto, intercessões. O que é intercessão? Intercessão é orar a Deus em favor de alguém. É ser uma ponte entre duas pessoas. É da mesma forma que um advogado, ele é entre o juiz e o réu. Em que o advogado, ele faz essa ligação. Ele pede, né, em favor do réu ao juiz, a liberdade, né, do réu. Então, da mesma forma, todo intercessor, todo aquele que se coloca diante de Deus em favor de alguém, ele faz um pedido por alguém, ele pede bênçãos, ele pede livramento, ele pede salvação, arrependimento, ele pede algo que a pessoa esteja precisando, certo? Jesus, ele é o nosso intercessor supremo, gente. Ele está sempre diante de Deus, cuidando de nós. Em 1 João capítulo 2, versículo 1, a palavra de Deus, ela nos testifica acerca disso. O Espírito Santo, o Senhor Espírito Santo, também intercede por nós aqui na terra. Jesus está à destra de Deus, nos céus, intercedendo por nós, e o Espírito Santo está aqui, habitando dentro de cada filho e filha de verdade do Senhor. Então ele intercede por nós aqui na terra. Ele nos ajuda a orar, ele nos dá poder para sermos filhos de verdade de Deus, ele nos ensina as verdades do Senhor.
Isso você pode ver em Romanos capítulo 8, versículo 26. E por fim, para fecharmos esse podcast maravilhoso, todo cristão verdadeiro, ele deve ser um intercessor. Ele deve interceder pelas pessoas em oração. Ele deve orar pela sua família, deve orar pelos seus amigos, deve orar pela sua nação, deve orar pelas nações de todo o planeta, deve orar pelos governantes. E tudo isso para quê? Para que pessoas venham ao conhecimento de Jesus, para que as pessoas venham ao conhecimento de Deus, elas conheçam este amor, esta graça, esta paz, esta alegria que nós temos experimentado, né? Para que a cidade, o país, a nação, ela vá bem, para que os governantes governem bem, eles temam ao Senhor, eles não façam aquilo que eles querem ou aquilo que o inimigo Satanás quer, mas aquilo que Deus quer, que seja um homem, uma mulher guiado por Deus, que faz o que é justo, né? E não o que é injusto, certo? Então é isso. Espero que tenha sido bênção mais este podcast em sua vida. Uhul! Eu estou muito feliz de fazer mais esse compartilhamento, mais esse compartilha discipulado com você. Que Deus te abençoe grandemente no nome de Jesus. E você cada dia mais ore, seja uma mulher de oração, um homem de oração, ok? Porque sem oração, meu irmão, sem oração, minha irmã, o bicho pega. Nós não conseguimos. A oração para cada ser humano deve ser como respirar, deve ser natural, deve fluir naturalmente. Um homem e uma mulher que não tem vida de oração, não tem relacionamento com Deus, não pode dizer que conhece a Deus, porque Deus, ele criou o ser humano para se relacionar com ele e ele se revela através deste relacionamento. Beleza? Compartilha em o nome do Senhor Jesus, seja bênção na vida de muitas outras pessoas, como eu creio que foi hoje na sua. Valeu, um abraço e tchau!